Gente, então hoje, com a proximidade das eleições, vamos fazer uma análise dos 3 candidatos e declarar o voto do blog Perspectiva Crítica, como nós sempre fazemos. O blog tem o objetivo de ser sempre propositivo e a declaração de voto está dentro de uma dessas proposições, né? Analisando os 3 candidatos, como é que nós procedemos a essa análise? Da seguinte forma: temos que partir de um campo comum. No caso, é o governo atual. Então, porque todos os candidatos falam do governo atual e o que vão fazer de diferente, de melhor para o país. Então, enfim, o governo atual, ele propiciou, né, já nesses últimos 12 anos, uma grande melhora, tanto econômica quanto social, para o país. Não importa que agora esteja sendo alimentada a ideia de caos econômico, né? Existem vários equívocos nessa premissa, mas que nós não vamos entrar aqui. Mas o fato é que o Brasil está com um desemprego baixo, né? Está com um crescimento do PIB hoje baixo, mas histórico razoável, comércio exterior e tudo mais, né, que saiu de 100 bilhões de dólares em 2002 para hoje praticamente 500 bilhões de dólares, né? Então, enfim, 5 vezes, né? Enquanto que o Fernando Henrique, na época dele, por exemplo, saiu de 50 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares em 8 anos, né? Então, enfim, uma melhora econômica e há uma melhora social, diminuição da pobreza. Vários programas receberam elogios da ONU, né, para serem replicados em países pobres. Então, enfim. Mas onde está o equívoco? O equívoco da proposta do PT, né, vem de atos antidemocráticos e antirrepublicanos que foram efetivados, né? Então você tem alguns atos, né, como o desrespeito à autonomia da gestão do orçamento do Judiciário e do Ministério Público, né? O Executivo não pode cortar o orçamento do Judiciário nem do Ministério Público na caneta. Ele pode utilizar sua bancada para votar contra, para diminuir a proposta que o Judiciário fez, mas ele não pode cortar como está cortando. Então isso é um desrespeito, é antidemocrático, né? É uma coisa totalitarista, na verdade. Então, enfim, isso é um desrespeito à democracia. Uma outra coisa foi essa criação do Sistema Nacional de Participação Social, muitíssimo esquisito, nós abordamos no blog, né? Isso alija o Congresso de uma discussão e fiscalização do Executivo, né? E coloca, de uma forma que ninguém sabe como vai ser, por escolha da presidente, né, pessoas de movimentos sociais para opinar na formulação de execução de políticas públicas, em toda a administração pública. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, enfim, nós não somos contra a participação popular mais efetiva na democracia, além das formas em que hoje já são admitidas na Constituição, mas isso realmente foi muito esquisito, né? E também o PT apoiou a lei da mordaça, né, que prejudicava a atuação do Ministério Público, tirava a autonomia de atuação do Ministério Público para fiscalizar, né? Quer dizer, isso é um golpe contra a corrupção, não passou, né? Mas enfim, alguns atos, né, mais de um, né, tem outros que eu poderia citar aqui, né, mas não vale a pena avanços econômicos e sociais ao custo da democracia e da federação, da república, né? Então, enfim, isso além, junto com os casos de corrupção, que são excessivamente colocados na mídia, né? A grande mídia brasileira, que tem um link mais realmente com a oposição, né? Com o PSDB,
e com os centros financeiros internacionais, né? Coloca de uma forma excessiva, né? Como se estivesse no fim do mundo. Não estamos, né? A corrupção existe no mundo inteiro, só tem que ser combatida, né? Então, enfim, mas essa pleiade de fatos, esse conjunto de fatos, faz com que desgaste o PT e seja até interessante para o PT sair nesse momento, até porque entrando uma outra pessoa vai poder fazer as pesquisas com uma liberdade, né? Vai poder retirar as pessoas que estão no PT já na máquina pública de maneira até excessiva também, mas normal, né? Qualquer partido que entrar vai fazer a mesma coisa, na verdade, né? Porque você tem que ocupar o espaço público e o espaço de poder, né? Então, enfim, saindo o PT, isso poderia liberar investigações e ser verificado, até que nada houve de demais. Então, a proposta do PT é uma proposta de esquerda, né? Diminuiu a seca no Nordeste, criou uma autonomia na política externa brasileira, né? Criando ali um eixo sul-sul de riqueza em contraposição ao eixo norte, né? da trilateral, que é Estados Unidos, Europa e Japão, né? Mas há um desgaste e uma oxigenação nesse momento pode fazer bem para a democracia brasileira, que é jovem, né? Então, enfim, aí vimos a outro programa, que é o programa do Aécio. O programa do Aécio, ele já é um programa mais... O Aécio é um excelente quadro do PSDB, né? Mas, apesar do nome social-democracia, na verdade está defendendo centro-direita, né? E isso pressupõe uma abertura maior para o exterior, né? Não pressupõe que isso seja feito de uma maneira autônoma, né? A experiência com o Fernando Henrique não foi autônoma, né? Como, por exemplo, o centro de lançamento de foguete, né? Quer dizer, nem o exército poderia entrar naquele território, né? É um absurdo, né? Então, enfim, e há riscos para a indústria brasileira. Então, essa abertura não sendo colocada de uma maneira correta pode prejudicar a indústria brasileira, né? Que é um centro de autonomia de poder econômico brasileiro, né? E com certeza haverá uma diminuição de serviço público quando nós estamos precisando de um aumento de prestação de serviço público. Nós temos 3 vezes menos servidor público por habitante do que na Europa, né? 50% menos de servidores públicos do que os disponíveis nos Estados Unidos e no Chile, né? Nos Estados Unidos e Chile têm 15% de todos os seus trabalhadores no serviço público, né? E no Brasil 10%, né? Então, enfim, precisamos de uma melhora na prestação de serviço público, né? Não necessitamos hoje de um economicismo, de uma austeridade à la europeia, porque lá criou taxa de desemprego de 2 dígitos, né? Então aqui a saída autônoma, né, que nós estamos fazendo, que precisam de ajustes, né? O PSDB não teria essa proposta, seria uma proposta, né, mais economicista, e nós precisamos de um crescimento social. Sobra então, para nós, dos 3 que estão encabeçando, Marina e o PSB. Nós do blog achamos, no caso, ela mais interessante, porque ela traz o espírito de renovação democrática, ela mantém uma programação à esquerda, né, que pode gerar um aumento do investimento na prestação de serviço público, que o Brasil está precisando, né? Na Europa não se paga plano de saúde, nem se paga escola, só pelo imposto pago, né? Então, nós do blog defendemos que algo nesse sentido acabe acontecendo no Brasil, né? É importante essa concorrência que, né, a área pública tenha com a área privada em benefício do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento econômico e da melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. E isso é necessário com investimento no
serviço público, um crescimento do serviço público para nos aproximar da Noruega, Dinamarca, Alemanha, França, que tem de 20% a 39% de todos os seus trabalhadores no serviço público. E aqui no Brasil são 10% a 11%. Né? Então, enfim, a diferença é gritante. Além disso, né, ela já se mostrou mais equilibrada. Né? Ela não é contra a produção de energia, por exemplo, nuclear, que é importante para a medicina, uma autonomia, uma política de medicina autônoma, né, brasileira, né, além de autonomia no fornecimento de combustível para o motor do nosso submarino nuclear, pode ser que tenha mais de um. Né? Então é importante essa abertura dela. Ela já falou que não é contra a hidrelétrica. Né? Então, enfim, ela seria uma coisa à esquerda, né, que é o que nós precisamos hoje, de mais social, né, e que fez algumas concessões para o mercado financeiro, que é importante. Né? Então, por exemplo, a autonomia do Banco Central, nós temos algumas reservas contra isso, mas ela admitiu que daria. Né? Ela admite uma parte de terceirização de atividade MEI no serviço público. Né? Isso é discutível, né, da forma como vai ser feita, mas não é desinteressante. Né? E ela imbui, ela incute a ideia de respeito à democracia, respeito à federação, respeito à república, né? Respeito às instituições, né? Que ultimamente o PT tem arranhado um pouco. Então, oxigena a democracia, traz um enfoque da atuação do Estado no sentido que o blog prega, né? De melhoria da qualidade da prestação de serviço público para melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro e, portanto, é o que nós entendemos mais equilibrado nesse pleito. É importante a gente colocar aqui também, né, de uma maneira mais rápida, as opções dos outros candidatos, né, que não têm tanto acesso, né, de tempo, de tudo, e merecem algumas palavras. Agora, veja, o pastor Everaldo, por exemplo, né, ele não tem nenhuma proposta concreta. Isso é muito ruim, porque o candidato sem proposta concreta significa que ou ele não domina o que está acontecendo, né, ou ele não sabe mesmo do que está acontecendo. Ele se fundamenta somente na privatização de tudo, no Estado mínimo, e isso é uma falácia. Né? Nem mesmo os Estados Unidos têm privatização de tudo. Né? Todo o segundo grau nos Estados Unidos é público. Né? 70% das universidades públicas norte-americanas, são públicas, só que são pagas. E são vários hospitais públicos que mantêm a saúde pública norte-americana. Só que é tudo pago, que também é um absurdo. Né? Então, enfim, ele nada realmente propõe. Né? Fica só em cima da ideia do Estado mínimo. Né? Então ele acha que isso legitima a candidatura dele. Então ele não tem a menor condição. Né? O Eduardo Jorge realmente não tem muitas novidades. Ele é Partido Verde. Na verdade, o Partido Verde o lançou para fortalecer a proposta, né, e a candidatura de deputados, né, e senadores. Né, e desses menores, né, o que mais me interessou foi a da Luciana Genro. A da Luciana Genro, a proposta dela é sólida, fundamentada, né? Não é radical, mas a prática poderia tentar vir a ser, mas a configuração política da base parlamentar impediria, né? Mas ela, enfim, hoje não é possível realmente se imaginar ela à frente do pleito, né? Ela tem uma coisa bastante à esquerda, bastante característica, né? As propostas de melhoria de serviço público, isso aí o blog apoia, né?
Mas o que fica difícil de concordar, por enquanto, né, de se imaginar, é a execução, por exemplo, do orçamento participativo em nível federal. Né? Ela também não tem tempo para discutir isso, né, para explicar como seria feito. Mas, enfim, uma outra coisa que não é possível hoje em dia de se imaginar é entrar em frontal conflito com o mercado financeiro, né, internacional. Isso é uma praga, né? Mas tem que haver uma forma de se atuar, uma forma de se limitar ao mercado financeiro internacional, como, por exemplo, a Argentina está fazendo. Né? Ela acabou de obter, né, não sei em que grau está isso, mas vai ser aprovado ou avaliado a proposta dela de que negociações de dívida soberana, quando forem feitas com 66% de aprovação dos credores, os outros obrigatoriamente vão ter que aceitar os mesmos termos. Então, isso é uma coisa, veja, uma regra internacional limitando o mercado financeiro internacional.